Olá, seja bem-vindo ao Mundo Soja. A disponibilidade de fertilizantes para a próxima safra preocupa os produtores por todo o país. E não é diferente com a ProSoja Brasil. E para fazer uma análise sobre essa incerteza e também como está o cenário do complexo soja aqui no nosso país, eu recebo o Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, a ProSoja Brasil. Seja muito bem-vindo, Antônio. É uma satisfação te receber aqui no Mundo Soja. A gente agradece a oportunidade, Tiago, de fazer parte mais uma vez do Mundo Soja, que na verdade é o que nós representamos, né? Como a ProSoja Brasil, todo produtor de soja brasileiro. Obrigado pela oportunidade aí da gente participar mais uma vez, Tiago. Bom, a satisfação é toda nossa. Gostaria que a gente começasse a falar de um assunto que não tem como a gente fugir, que é a questão dos fertilizantes, que o Brasil depende tanto deles aí da Rússia e também a parte ali da Ucrânia, e que esse conflito gerou um clima de incertezas aí para a próxima safra. O que de fato está acontecendo para o nosso setor aqui, para os produtores aqui do Brasil, Antônio? Bom, Tiago, o que aconteceu já dessa safra aí, que está sendo terminada a colheita dela e já foi implementada a safra, a segunda safra, ou seja, a própria safra de milho, que o preço do fertilizante subiu muito já no ano passado e já tínhamos alguns embargos, principalmente da Bielorrússia, que é outro grande fornecedor de potássio, e a própria Rússia, mas a Rússia não tínhamos problema. Então agora surgiu com esse conflito junto aí à Ucrânia, a possibilidade de também, através aí dos boicotes dos países aí que fazem parte da OTAN, de não deixar retirada de potássio também da própria Rússia. Mas a informação que nós temos que a Rússia está carregando em outros portos, normalmente é o potássio que está vindo para o Brasil. Inclusive, essa informação partiu do próprio Ministério da Agricultura, o boicote propriamente dito não está existindo. Então, como nós tínhamos já lançado uma campanha, inclusive ao produtor rural, já no ano passado, que estava viabilizando a produção de soja aqui no país, fizesse uma redução, e uma redução até drástica, no uso desse fertilizante. Ou seja, você usar a poupança que tem no solo, porque essa fertilização que é feita na soja sempre acaba tendo a sobra, e é o que está hoje, dizer, no solo nosso, do produtor rural, que tem aí mais de 5, 6 anos de safra de soja, que podemos dizer garantido que mais de 95% das áreas que se planta soja no Brasil tem mais de 5 anos de plantio. E poderia se utilizar para poder otimizar e o produtor não amargar, dizer aí, algum prejuízo, comprando fertilizante nos preços aí que está no mercado. Pois é, e essa é uma dúvida que paira aí sobre todos, né, o que vai poder acontecer daqui para frente. E outras vertentes também vêm sendo criadas aí. A gente viu a viagem da ministra Tereza Cristina ao Canadá para tentar abrir um mercado novo por lá. Nós vimos também aí o mercado árabe querendo chegar aqui no Brasil porque diz que tem condições de oferecer aqui e atender a nossa demanda. E tem também a possibilidade de trazer, do próprio Brasil produzir aí esses fertilizantes que tanto precisa para a agricultura. Qual dessas vertentes você acha que é a mais próxima que pode acontecer e que pode, de fato, aí, suprir a nossa necessidade num cenário diferente desse que você trouxe para a gente agora? Bom, na verdade, Tiago, a gente não vai ver essa situação da falta realmente do fertilizante, que a Rússia, como já dito, falado, ela está carregando normalmente, vai ficar com o problema da Bielorrússia. Mas a Bielorrússia, nós já tínhamos ele o ano passado, essa inviabilização aí para os países aí que fazem parte da OTAN por retaliações comerciais. Então, nós não estamos vendo com gravidade essa falta de fertilizante mais, além de ter outros países, como você citou, onde a nossa ministra esteve bem recentemente, dizer, fazendo contato para se aumentar essa exportação, ou seja, a importação nossa. Então, não estamos mais vendo, que a gente percebe muito claramente, e quem está no ramo do fertilizante está se aproveitando desse momento de querer vender o produto deles mais caro. Por isso que nós pedimos, reiteramos ao produtor rural brasileiro, seja ele de qualquer categoria de produção, seja de milho, seja inclusive de florestas, que não é momento de se comprar fertilizante. Vamos deixar essas empresas, esse fertilizante está chegando no Brasil, eles são obrigados a distribuir. Eles não têm aonde armazenar. Então, é uma questão de cautela, como a gente fala, aqueles 2C, canja de galinha e cautela não fazem mal a ninguém, e vamos esperar esse produto voltar aos preços normais, dentro do que realmente o produtor possa usar integralmente,
os 100% de como viria fazer dos plantios. Mas caso isso não venha a cair de preço, que o produtor utilize sim aí parte desse fertilizante, em torno de 50% para fazer o seu plantio. Mas nós não acreditamos mais de forma nenhuma que vai faltar fertilizante para as próximas safras aqui no Brasil, principalmente a de soja, que começa agora de setembro para outubro de 22, e nem do próprio milho, aí que vem na segunda safra a partir de janeiro de 2023. Antônio, as suas palavras elas são tranquilizadoras para o nosso setor, podemos dizer como um todo, né? Porque, de fato, as últimas semanas a gente vê a preocupação muito notória dos produtores, gerou-se muitas conversas de falta de fertilizantes, de possibilidade de não ter nenhuma safra assim possível. Você acha que foi exagerado a forma que foi abordado esse tema, diante disso que você está colocando, que mesmo com o conflito está sendo embarcado por lá, os fertilizantes estão vindo aqui para o Brasil e, de um certo modo, as empresas aí podem até um pouco querer ganhar um pouco mais em cima disso, em cima do momento lá de conflito e colocar essa pressão para cima do produtor? Obviamente, quem é produtor tem que produzir, depende disso e depende também dos fertilizantes. Você acredita nisso, nesse tipo de manobra aí, para tentar impor um preço mais alto para a categoria? Não, com certeza, né? Porque todo mundo usa o ardil que tem, ou as estratégias que tem, e acha que dentro de toda essa especulação que houve aí dizer, tentar aumentar o valor dos fertilizantes. Como essa safra que está hoje implantada, já que é a safra de milho, que é a grande safra do Brasil, própria safra de algodão, safra que vai ser começada a plantar de trigo, esse produto, esse nitrogenado especialmente que é usado nessas plantas, isso já está na mão do produtor rural. Então não tem perigo nenhum de falta. E como foi colocado a próxima safra de soja, o produtor usando 50%, tendo um clima normal, que não seja um clima igual esse ano, ele tem condições, usando a poupança do solo, de fazer essa produção. Por isso que não é momento de se fazer negócio com fertilizante, que as empresas estão, sim, de toda certeza, Tiago, tentando buscar aí um valor maior para ter maiores rendimentos ou maiores lucros. E o produtor rural não pode entrar nessa ciranda deles aí. Aguarda que com certeza os preços voltarão, não vamos falar que volta aos patamares aí de 2020, onde um potássio você pagava em torno de $300 posto fazenda, dizer a nível de Mato Grosso, aonde eu planto, mas com certeza esse patamar aí de $500, $600 ele volta, porque a soja também deu uma subida. Apesar que o mercado agora tem caído bastante nesses últimos dias, tanto soja como milho como outros produtos, e o dólar tem caído também. Então esperamos sim que o fertilizante volte aos patamares aceitáveis, onde o produtor possa vir fazer uma fertilização normal. Mas isso não acontecendo, ele que faça, sim, essa economia de fertilizante e aí utilize o que está no solo hoje como poupança. Tá certo, essa questão é muito interessante também, você tocou no outro ponto que é primordial, que é a questão climática, né? Nós vimos principalmente na região sul do país e partes do Mato Grosso do Sul, uma quebra de safra de soja muito grande, nada do que se esperava, mas de fato a intempérie climática aconteceu e não tem para onde correr disso. Como a gente ouviu demais aqui no AgroMais, não se recupera prejuízo, não tem como, mas existem outros meios. O que a ProSoja tem feito aí para acalentar os produtores e tentar minimizar também essa situação e, claro, incentivá-los a produzir já agora na próxima safra? Olha, Tiago, como você bem colocou, essa região sul do Brasil e parte do Mato Grosso do Sul, a produção deles foi muito baixa. Então, esse próprio fertilizante que foi jogado nesse solo está lá disponível, a grande maioria. Então, vejo aí que a gente fez algumas contas, que praticamente são 15 milhões de hectares que estão nessas regiões, parte de Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, só por aí você já percebe que vai se precisar menos fertilizantes em cima disso. Agora, é a grande preocupação que esses produtores realmente vieram amargar, dizer uma péssima colheita, os próprios compromissos os quais eles têm, seja eles através de barter, na troca direta com insumos, ou seja, até nos próprios contratos, aonde não envolveu recurso nenhum para se fazer o plantio, que o produtor agora está amargando aí uma diferença dos preços atuais de mercado com os preços que venderam. Isso também é outro grave problema que a gente está discutindo junto ao Ministério da Agricultura, cobrando que haja uma intermediação, inclusive levamos aí na segunda-feira, dia 21, ao próprio presidente da República que isso tem que ser tomado providência,
porque quem nos compra o produto sabe que pode existir problemas climáticos e não ser produzida essa safra. E essa responsabilidade, infelizmente, está ficando só, única e exclusivamente ao vendedor. Então, sabemos que os contratos são de adesão, são contratos extremamente leoninos, nós estamos buscando, junto ao governo, que dê um jeito de buscar aí uma mediação aonde seja divididas as responsabilidades, que tanto quem vende como quem compra sabe que existem esses problemas climáticos e essa colheita, essa produção pode não ser feita, como aconteceu nesse ano, involuntariamente do produtor. Então, essa responsabilidade tem que ser dividida com o comprador também, caso haja casos fortuitos, como foi o caso climático desse ano, Tiago. Bom, diversas instituições estão representativas, né, do setor estão fazendo manifestações no sul do país, principalmente cobrando as medidas aí do governo federal e também do Ministério da Agricultura relacionado a amenizar essa situação aí climática e dos prejuízos que esses produtores tiveram. Até o momento, o Ministério falou que iria tomar algumas decisões e ficou só na conversa. Como é que você vê isso também? Leva tempo para o governo ajustar, porque são muitos setores que têm que socorrer. A gente acabou de sair de uma pandemia, ela ainda está em evidência, mas no número menor, aí vem o conflito também que causa impactos e precisa desse socorro aí para os produtores do sul do país. Como que você vê essas ações aí também? Precisa de ser mais ágil e melhorar um pouco mais para que o produtor não tenha tantos prejuízos? Olha, Tiago, esse foi um dos assuntos também que nós levamos diretamente à ministra, o próprio presidente da República, que o governo tem que ser mais ágil. Nós não podemos ficar na iminência, principalmente nas vistorias, para você poder requerer o seguro de produtores que fizeram o seguro da safra, ficar à mercê da vontade dos bancos e você perdendo tempo, vou dizer, para implementar a segunda safra. Ou seja, isso também com essa morosidade traz e pode complicar essa segunda safra. Vocês viram o que aconteceu ano passado, com o próprio milho, onde se atrasou o plantio devido ao atraso do plantio da soja, depois faltou umidade no decorrer aí do período que precisaria ter umidade, e principalmente algumas geadas muito grandes que acabaram acontecendo nesse percurso. Então, essa é a grande preocupação. Estamos agora dependendo de uma medida provisória para liberar recurso. Isso não pode acontecer. Você já está comprometendo essa segunda safra. Cobramos isso veementemente da ministra e do próprio presidente da República, mas depende do Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, os técnicos deles, têm que saber que o período de plantio ele não fica esperando. O período de você cuidar essa lavoura, de fazer os tratos culturais, ele não pode passar do período que necessita, e principalmente a colheita. Isso veio trazer também um sabor muito grande ao produtor dessas regiões, que ele poderia ter antecipado em cima dessas áreas que nada colheu. Teve áreas de 2, 3, 4 sacos, onde a própria seguradora obrigava o produtor a passar uma máquina que não pagava o custo do combustível dessa máquina para colher, para eles poderem descontar algum valor de ser seguro. Então, isso também é outra coisa que tem deixado o produtor muito descontente, porque nessa parte o Ministério da Economia está devendo muito, porque eles têm que dar o amém. Então, o sistema nosso de plano safra tem que ser mudado urgentemente. Nós não podemos ficar à mercê de decisões de técnicos que não entendem nada de agricultura e não sabem como o campo funciona, Tiago. Com toda certeza, né? Precisa de mudanças mesmo para dar uma melhorada para o produtor, que é o maior beneficiado aí dentro dessas questões do Plano Safra. Agora, outro ponto muito interessante também é o custo de produção, né, seu Antônio? Ele está ficando cada vez mais caro. A gente noticiou aqui hoje que uma cultura um pouco diferente da soja, mas que anda sempre ali alinhado com uma das commodities mais importantes, que é o milho, só no Mato Grosso ela cresceu 150% o custo de produção. Isso vai ser repassado agora provavelmente para os consumidores também. No caso da soja não vai ser diferente. Nós vamos ter uma safra aí com aumento de combustíveis, com aumento de insumos no modo geral, e tudo isso vai impactar diretamente na soja também. O que precisa ser feito para diminuir esse custo de produção e ficar bom para o produtor e bom também para o consumidor que vai estar chegando depois a ter os produtos oriundos da produção da soja? Bom, o primeiro item é o que nós mais falamos. O que mais tem impactado aqui é o fertilizante, isso não tem dúvida nenhuma. Aí depois temos alguns defensivos que exageradamente também fugiram do patamar e o que nos deixa muito preocupados. Até hoje, mas eu acho que vamos ter problema novamente, como já tinha sido anunciado no ano passado, as empresas negaram que seriam defensivos agrícolas, como o caso dos herbicidas propriamente dito.
glifosato, o próprio diquate na hora da dessecação e etc. em cima disso tudo. Então, esse é o grande problema que nós estamos vendo. E nessa atual conjuntura, hoje, o produtor está inviabilizado. Como você colocou esse 150% de aumento, que deve ter sido o milho aí que foi publicado, eu vi essa matéria, a mesma coisa como você colocou acontece com a soja. Ou os preços voltam, porque a soja está voltando de preço, esse aumento do combustível, aumento do frete, a queda do dólar, caiu significativamente o preço da soja hoje no Brasil todo. Então, se não voltarem os preços também dos insumos que nós utilizamos aí para fazer a lavoura de soja, nós vamos ter que buscar uma saída, e a saída principal delas é economizar em cima do fertilizante, como já foi dito. Bom, o Complexo Soja registrou mais um recorde na safra passada, né, 2021-2022, tanto em número de produção quanto exportação e também aí no processamento. Mas para esse ano geram incerteza devido a essas intempéries que sofreram os estados do Sul e parte do Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, você vê o setor animado diante de todos esses cenários de conflito, de falta de fertilizantes, de pós-pandemia, de combustíveis altos e de questões climáticas. Você ainda acredita que a soja tem aí forças para se reerguer e continuar sólida da forma que ela está aqui no nosso país? Bom, Tiago, o produtor rural é muito otimista sempre, porque é a nossa atividade, a nossa profissão, nós não temos dizer outra coisa a fazer com a terra além de produzir alimentos. Então tivemos regiões, sim, estamos tendo aí essa colheita, no Nordeste novamente desponta, a região do Mato Piba, com exceção do Tocantins, que choveu demais, com ótimas safras, aqui Goiás também com ótima safra, Minas Gerais aí com ótima safra, Mato Grosso também vai ter uma boa safra, mas andou chovendo muito, temos muitos problemas com doenças lá, principalmente na soja. Então o produtor rural sempre vê a atividade da gente com otimismo, mas com muita preocupação também, como colocado, porque quando você começa a fazer o custo de produção e você vê hoje o mercado que oscila, porque nós temos que fazer o custo de produção hoje, no valor que está os insumos, baseado no preço que nos oferecem o ano que vem na colheita. E, infelizmente, essa conta não fecha nesse sentido. Então, a gente sempre teve muito otimismo, tem aquela história, o ano que vem vai melhorar. Mas nós não podemos carregar essa dívida, essa conta que está aí colocada desse ano, principalmente nesses estados onde não produziu. E se tiver alguma coisa que você possa deixar um produtor indignado, é ver todo o teu trabalho indo embora, como aconteceu em algumas áreas, em algumas regiões aqui também do próprio Mato Grosso. Soja pronta para ser colhida, o excesso de chuva, Tocantins também, ou seja, o próprio terreno que não dava condições das máquinas entrarem e você perdeu uma safra pronta para ser colhida. E outras onde você fez todo esse investimento, vendo o clima aí, como foi essa região seca, indo embora todo o teu faturamento, todo o teu investimento, e você não poder sequer colher o custo de produção. E no caso desses contratos futuros, como coloquei, aí você passar a dever para uma empresa que você não tinha nada mais do que uma promessa de compra e venda, que seriam os contratos futuros. Mas o otimismo que sempre impera em cima do produtor rural, sim, sempre acredita que o ano seguinte vai ser melhor, e aí se continua fazendo essa produção. Mas com bastante preocupação a gente está vendo, sim, essas próximas safras. Bom, a gente está se aproximando agora já do meio, né, desse ano de 2022, é quando começa as negociações do Plano Safra e depois ele é lançado já pensando aí na safra 2022-2023. E uma das questões assim que mais nós vimos aqui no AgroMais, que os produtores sentiram faltas, é da subvenção do seguro. Isso ainda é algo que preocupa vocês, produtores aí de soja também em todo o Brasil? Bom, Tiago, a questão da subvenção foi outro assunto que nós discutimos muito com o próprio presidente da República. A subvenção no Brasil é vergonhosa. Não podemos dizer que temos subvenção numa atividade com tal alto risco como nós temos aqui. Você veja que os Estados Unidos produzem aí 1,2, 1,3 vezes a mais que nós, ou seja, aí 600 e poucos milhões de toneladas, quando nós estamos aí, a iminência é produzir em torno de 270 milhões esse ano, 260, 270, podendo chegar até 300 se não tivesse esse sentido climático. E temos aqui no Brasil disponibilizado, mas não realizado, inclusive não liberado, R$1 bilhão. Quando nos Estados Unidos eles têm 8 bilhões de dólares, ou seja, em torno de 40 bilhões de reais para fazer subvenção de seguro. Então, se você analisar por esse lado,
o que eles oferecem lá ao produtor de subvenção de seguro e o que é oferecido aqui no Brasil, pelo que nós produzimos e eles produzem, é vergonhoso essa subvenção, promessa dada de 1 bilhão, a qual não foi realizado esse bilhão. Está em torno da faixa de 800 e poucos milhões. Então, isso tem que ser melhorado, coloquei isso pessoalmente ao presidente da República, que nós temos que ver, porque o produtor não pode ficar por conta dele, único e exclusivamente, um seguro também que é oferecido, que não cobre o custo de produção de forma nenhuma, só cobre aquele recurso ao qual ele busca do banco, busca de terceiro, infelizmente. Então, tem que se melhorar e muito essa questão de seguro no país. O produtor ele tem investimento sempre, tem o custo de produção para tirar, e com uma seca dessa, onde ele não produziu nada, ele vem acumular uma dívida desse tamanho por falta justamente de um plano safra que realmente contemple o produtor que faz e corre esse risco aí de climas. Nós vamos sim apresentar também ao governo federal esse plano safra, acho que é uma coisa que não teria que se criar essa expectativa todo ano, ele devia ser um plano safra já, dizer, alongado por 10 anos ou 20 anos e simplesmente fazer um complemento. Sempre fala-se aí, vejo a história inteira, o governo vai lançar o plano safra, isso, aquilo, peraí. Sabe-se que tem que plantar, sabe-se que precisa produzir, sabe-se que nós estamos fazendo alimento, plano safra ele já tem que ser um plano que ele tem que ser constituído, não é ano a ano, mas já permanente, e simplesmente fazer dentro dele a incrementação que há necessidade de mais recursos, e principalmente sobre a subvenção, sobre a questão do seguro propriamente dito. E esse seguro não pode ficar indo em bancos, esse seguro tem que ser direto do produtor rural, esse recurso, porque toda vez que você busca algum recurso no banco, sempre alguma coisa você tem que comprar do banco também. Isso já cansamos de falar, cansamos de denunciar e, infelizmente, continua da mesma forma como estava aí há 15, 10, 15, 20 anos atrás. Bom, para nós finalizarmos então nossa conversa, eu gostaria que você falasse diretamente com os nossos produtores, tranquilizando eles dentro dessa questão das incertezas sobre os fertilizantes. A gente sabe que o preço vai aumentar muito, mas a falta mesmo, como você bem disse no início da sua fala aqui, ela provavelmente não deverá acontecer. Então, o que fazer agora para tranquilizar a esses produtores, reforçar o recado que você deu lá no início da nossa conversa? Bom, Tiago, eu quero reforçar aqui ainda que eu vejo com maior preocupação hoje são defensivos, ainda principalmente herbicida. Esse trouxe muito problema nessa safra passada, o atraso de entrega, empresas inclusive que suspenderam as entregas e assim sucessivamente. Também o que traz com bastante preocupação para a gente, para poder amenizar e resolver essa situação do fertilizante, que nós temos aí emperrado, está parado dentro do Senado Federal, o próprio licenciamento ambiental, onde nós necessitamos que venha não simplificar, mas sim agilizar. Todo pedido que seja feito não pode ficar na morosidade ou na boa vontade de um funcionário público, de ele pegar, levar 3, 4, 5, às vezes 10 anos para poder liberar uma licença que é solicitada. Então, nós temos várias PL hoje, ou dentro do próprio Senado Federal, que já passou pela Câmara, ou dentro da própria Câmara Federal, para poder vir amenizar muito essa situação. E quero deixar aqui meu recado a todo produtor rural brasileiro que realmente faça contas, faça cálculos. Se esse fertilizante realmente não abaixar, usa 50%, usa 60%, usa 40%. Você conhece o teu solo, você sabe que pode ser feita uma safra excelente com metade do fertilizante, usando aquele que já está na poupança do solo. Tá certo, Antônio. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, de trazer aí essa análise do cenário de soja aqui do nosso país. A gente torce para que seja mais uma safra aí muito produtiva e rentável para todos os produtores. Até um próximo encontro. Quero agradecer aqui a oportunidade, Tiago, de mais uma vez participar do teu programa Mundo Soja, porque realmente o Brasil é um mundo de soja mesmo. E temos a condição, sim, dizer, usando áreas já antropizadas, até de dobrar essa nossa produção. Basta que você faça os investimentos necessários em infraestrutura e que se disponibilize o recurso necessário. E de uma coisa que eu esqueci, e você me desculpe, deixa eu colocar aqui, mas nós precisamos muito de armazenagem, recurso do próprio governo federal, como colocamos isso ao presidente também, que é logística e infraestrutura, isso. Principalmente os estados onde crescem muitas áreas, Mato Piba, essa região do centro-oeste, sul do Brasil também precisa, mas a nível de propriedade, tá, Tiago? Aproveitar esse momento e dizer que nós também demandamos muito recurso
para se fazer a armazenagem da produção a nível de propriedade, são a grande necessidade. Obrigado aí pela oportunidade de levar mais esses esclarecimentos até o produtor rural de soja e com certeza de outros produtos também a nível de Brasil. Com toda certeza, eu que agradeço mais uma vez aqui a sua participação com a gente. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do AgroMais. É claro que a gente se encontra. Até lá!